Nessa quarta-feira nós temos confrontos decisivos na Libertadores, na Sul-Americana, tem UEFA Europa League estreando, tem bons jogos no Campeonato Brasileiro, bons jogos também na La Liga, tem jogo da Copa da Liga Inglesa, enfim, uma grade bem cheia para a gente poder explorar. Mas óbvio, o principal destaque são os jogos de volta das quartas de final da Libertadores, dos confrontos entre os brasileiros. O Fluminense, depois de vencer o Galo no Maracanã, visita o Atlético em Minas. E o Botafogo empatou com o São Paulo 0-0 no Rio. E o São Paulo leva essa vantagem de poder decidir dentro de casa num jogo extremamente parelho. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, dia 25 de setembro. Vamos começar o nosso planejamento falando dos jogos na parte da tarde. Olha só, são 7 jogos que eu separei pra gente poder... 7 não, né? Tem 3, 4, 5, 6, 7, 8... Eu acrescentei mais um aqui. Pronto, são 8 jogos. Eu já estou encontrando aqui um problema, que são os conflitos de horário. Eu sempre gosto de mencionar para vocês porque no início a gente quer fazer tudo, né? A gente quer olhar tudo, enfim. A gente tem essa síndrome do super-homem, mas atrapalha, tá? Então, se eu pudesse dar um conselho, eu escolheria um jogo só nesses horários aqui, das 16 e depois das 19. Mas enfim, você pode fazer o que você achar melhor, tá? Lembrando, hoje começa a Europa League. Então é bem importante. Hoje começa ou ontem também teve alguma coisa? Não tenho certeza se ontem teve, acho que não. Acho que é hoje mesmo que começa. Tá. E vai seguir os mesmos moldes, tá? Da Liga dos Campeões. Tem vários jogos aqui no Radar Esportivo, ó. Tem vários jogos da Europa League, mas eu particularmente escolhi 2. O jogo do Porto e o jogo do United, que vai jogar contra o Twente da Holanda. Fechou? Então vamos começar aqui com Bodoglin e Porto. Esse é um jogo de uma equipe muito badalada no cenário do submundo, que é o Bodoglin, contra o Porto, obviamente um time de Liga dos Campeões que acabou ficando na Europa League esse ano. Porto é favorito, óbvio, mas lembre-se que ele joga fora de casa. Tá? Então a gente tem que respeitar um pouco essa questão, primeiro do interesse do Porto, né? O Porto é um time de Liga dos Campeões e está jogando uma divisão menor. Não é uma Conference, mas também não é uma Champions. Então está jogando uma divisão menor. Tem que entender qual que vai ser o foco do Porto nessa temporada. Se o foco do Porto é tentar buscar de novo, ou buscar de novo no caso, voltar a vencer o título do Campeonato Português, que foi vencido agora pelo Sport, né? O Porto pode ter esse foco maior agora de voltar a ser campeão português e não focar tanto na Europa League. Depende muito, tá? Mas você só vai saber disso quando a escalação sair e quando você encontrar de fato esse jogo rolando, para você ver a intensidade do Porto. Fato é que o Bodoglin já complicou a vida de outras equipes mais badaladas. É um time que vai para cima, tem um DNA, uma característica bem ofensiva. Então, eu sinceramente tomaria um pouco de cuidado ao vir para cá pensando só numa possibilidade de trabalhar a favor do Porto, tá bom? Eu sinceramente veria com pelo menos um pé atrás, não os dois, mas pelo menos um pé atrás, tá? Eu vou colocar como um favorito que pode se complicar devido a esse risco de o Porto não dar tanta importância para a Europa League. É só uma possibilidade, tá? Uma coisa que me agrada nesse jogo é o mercado de gols. Nos últimos jogos, olha só, o Bodoglin teve o over 2,5 em 5 dos últimos 7 e o Porto foi o primeiro a marcar em 5 dos últimos 6. E o Bodoglin é uma equipe boa nessa questão de gols, não? Olha só, marcou 1 ou mais gols em 9 dos últimos 10, 1 ou mais gols no segundo tempo em 9, não perdeu em 8 e o over 1,5 nas últimas 8 partidas. O Porto, mais de 1,5 gols nas últimas 10, marcou 2 ou mais gols em 9, isso é legal, ó. Venceu 9, marcou 2 ou mais gols em 9, marcou 1 ou mais gol em 9 e marcou primeiro em 8. É um time de iniciativa também. Eu gosto, quer ver? Vamos ver quanto é que tá essa odd. Tá baixa do ambas marcam. Eu achei que seria mais alto, talvez pelo mercado mais enviesado no Porto, mas não tá tão baixa assim. Então essa cotação não me agrada. Agora, uma cotação mais alta para ambas marcam me agrada, tá? É uma possibilidade de ambas. Também gosto da situação de 2 gols, mas vai estar uma cotação ruim, ó, de 1,20. Se for com uma cotação acima de 2 no final do jogo, me agrada. E não duvido de um 2,5, né? Não duvido. Não é um jogo que vai acontecer de novo, não vai ter o confronto na casa do Porto, né? São sorteios, né? Um mecanismo desenvolvido para que você jogue 4 partidas em casa, 4 partidas fora. Então eu não vejo assim uma situação onde o Porto queira se resguardar para talvez, né, decidir em casa ou pontuar mais. Não tô vendo isso daqui não. Tô vendo um jogo mais aberto mesmo. E eu tomaria cuidado com esse resultado final, porque o Bodoglin tem essa característica de ser bem agressivo no contra-ataque e de fato o Porto pode ter até um domínio do jogo, mas o Bodoglin pode acabar
tendo possibilidade para contra-atacar. Não quer dizer que o Porto não vai vencer, tá? Esse favorito que pode se complicar aqui é simplesmente para redobrar sua atenção. E se você vier para trabalhar a favor do Porto, que seja com uma cotação um pouquinho mais elevada, tá bom? Outro jogo que eu quero fazer na Europa League é o United contra o Twente. O United que teve um jogo relativamente... não dá para dizer que é bom contra o Crystal Palace, mas ele não perdeu, já é alguma coisa, né? Porque os últimos 2 jogos contra o Crystal Palace na temporada passada, tanto no Old Trafford quanto na casa do Crystal, ele tomou cacete, né? Olha só, foi uma goleada, não dá pra ver, né? Porque não é um confronto entre o Crystal Palace e o United, mas eu tô com isso na cabeça, eu fui ver esses dados, o United tomou uma goleada fora de casa e também perdeu em casa. Então só o fato de ter empatado já melhorou. E foi um jogo estranho, porque poderia ter caído pra qualquer lado, né? O Onaná pegando muito também, o time do United também bombardeando o time do Crystal Palace. Foi um jogo bem laicar, mas o fato é que o Twente não tá, tecnicamente falando, na prateleira do United, mesmo eu tendo todas as contestações do mundo no trabalho do Ten Hag, o United ele tem jogadores muito mais técnicos do que o Twente, então essa cotação para mim ela é justa, tá? Eu viria para esse jogo para tentar buscar um back United. O United não tá à altura, obviamente, da Europa League, ele é um time de Liga dos Campeões, mas é o que tem, né? Agora, uma coisa é certa, entre a Premier League e a Europa League, o foco dessas equipes inglesas sempre vão ser a Premier League. Quando é Liga dos Campeões até tem uma discussão, mas a Europa League, né? O próximo jogo do United vai ser contra o Tottenham. Isso aqui me preocupa, tá? O fato do próximo jogo do United na tabela da Premier League ser contra o Tottenham, que é um jogo difícil, faz com que eu acredite que o United possa até poupar jogadores contra o Twente. E aí eu vou te deixar um para casa, um dever, né? Sabe o dever de escola? Você vai conferir na hora de sair a escalação qual que é a escalação, principalmente da zaga do United, se o De Ligt está jogando junto com o Lisandro, que eu acho que eles já estão numa pegada boa, e também a parte ofensiva, quem que é o titular do jogo. O Ten Hag deixou o Rashford no banco contra o Crystal Palace, deixou o Zirkzee de titular. Dá uma olhada para ver se o United não está muito bagunçado na escalação por conta desse foco, talvez 4 dias depois, né, no jogo contra o Tottenham. Mas se for titular, é um bom jogo para a gente ficar assim de olho nesse back favorito ao time do United. Nas informações que eu colhi aqui, o United não perde há 3 jogos, não sofreu gol nos últimos 3, mas teve o over 2,5 em 4 dos últimos 5. Tá? O Twente, 100 derrotas a 3, ambas marcam em 7 das últimas 9 e foi o primeiro a marcar em 5 de 6. Mas lembrando, o nível de enfrentamento do United é muito maior, tá? Lembrando, esse foi o primeiro jogo às 16. O segundo jogo é Liverpool e West Ham na Copa da Liga Inglesa, uma competição que é menos importante do que a FA Cup, né? Mas são times que a gente está acostumado a ver na Premier League. O West Ham, eu estava lendo, foi o pior início de competição da Premier League do West Ham dentro de casa na história. Não é nem na Premier League, é em toda a história. Tudo bem que o início foi contra times chatos, né? Se não me engano, pegou o City, o Aston Villa e mais um, que eu não me lembro quem foi. Deixa eu ver aqui, ó. Aston Villa, City e Chelsea. Um péssimo início, né? Mas foi ruim. Apesar de ter sido contra adversários fortes, foi péssimo, né? Ruim não, foi péssimo, foi o pior da história. O Liverpool vem de uma vitória dentro de casa contra a equipe do Bournemouth por 3-0, Luiz Dias fazendo chover, também teve gol do Darwin Núñez e, sinceramente, não dá para duvidar dessa cotação do Liverpool, né? Principalmente por esse início ruim do West Ham. Além disso, é Copa da Liga Inglesa. Se o West Ham já começou mal na Premier League, ele pode optar talvez por focar na Premier League e ignorar um pouquinho as taças, principalmente uma taça que é de menor importância, né? Dentre as que o West Ham vai disputar. Das últimas vezes que eles se enfrentaram na casa do Liverpool, vitória do Liverpool 5-1, 3-1, vitória do Liverpool por 1-0 e por 1-0. Não vi aqui vitória do West Ham recente na casa do Liverpool, tá? Sempre é 3-2, 2-1, um gol de diferença, 1-0 mais um gol de diferença, 1-0 mais um gol de diferença, 3-1, 2 gols de diferença e aqui uma goleada, que foi na Copa da Liga Inglesa justamente no ano passado, né? Voltaram a se enfrentar então. Quando é na casa do West Ham é diferente, mas eu não vou consultar nesse ponto. Tivemos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 vezes que o West Ham visitou o Liverpool e também conseguiu marcar. Nas informações aqui, no confronto direto, o Liverpool não perde para o West Ham há 6 jogos, mas ele sofreu gol nos últimos 4. E o West Ham sofreu gol nos últimos 18, caramba. Ambas marcam em 8 de 10. Então é um jogo com uma expectativa de gols. Esse ambas marcam a 1,75. Se ela fosse um pouquinho... Dá pra soprar ela? Se ela fosse um pouquinho mais alta, eu gosto, tá?
Não duvido de um jogo para 3 gols, tá bom? Quem que é o próximo jogo aqui do Liverpool na Premier League? Dia 28 contra o Wolverhampton fora? Não sei se o Liverpool vai com um time misto. Dá uma olhada também, fica esse para casa também para você ver se o Liverpool vai com um time misto ou não. Em relação ao mercado de resultados, cara, o Liverpool do Arne Slot, ele é um time que gosta da bola, que massacra o adversário também, então dá para pensar nesse back favorito aqui, se o Liverpool estiver muito bem, se você for um trader. Agora, para você que é um punter, tomaria cuidado, porque o estilo de jogo do West Ham, você que é trader também toma cuidado, tá? Mas principalmente para você que é punter, porque o estilo do West Ham é jogar sem a bola. Você fazer uma análise tática desse jogo e se deixar convencer de que a posse de bola do Liverpool é um fator de superioridade, você está enganado. O West Ham já joga sem a bola naturalmente fora de casa. Então mergulha um pouquinho mais fundo, tá? E se você é um trader também, verifique se o West Ham está conseguindo buscar os contra-ataques. Porque posse de bola, o Liverpool teoricamente já vai ter mesmo, ok? Vamos mergulhar um pouquinho mais fundo nesse jogo, mas é bem provável que o Liverpool consiga passar aqui contra o West Ham. Se bem que a gente está numa coisa de zebra danada, né? Mas é uma fase mais inicial da Copa da Liga Inglesa. Muito provavelmente o Liverpool tende a avançar, mas eu não compraria a qualquer preço, tá? Para você que é um punter, o West Ham não é uma equipe que costuma tomar goleada sempre, então eu não arriscaria num handicap asiático muito alongado. Se você puder esperar para pegar uma cotação um pouco mais elevada, seria mais interessante. E o último jogo às 16 horas é Barcelona e Getafe. Para mim, já vou marcar como uma possibilidade de trabalhar também a favor do Barcelona. O Barcelona vem de um excelente resultado na La Liga, uma goleada de 5-1 para cima do Villarreal. Mais um jogo onde o Barcelona goleia, mas toma gol, né? Aconteceu isso com o Girona também. E logo depois também de uma derrota na Liga dos Campeões para o Mônaco, devido a um cartão vermelho. Porém, o Barcelona tem uma larga vantagem, né, quando se fala desse confronto aqui contra o Getafe. O Barcelona não perde há 7 confrontos e não sofreu gol nos últimos 5 contra o Getafe. Porém, no geral, o Barcelona está num cenário diferente, né? Nos últimos 3 jogos ele sofreu gol, o over 2,5 aconteceu em 10 das últimas 10, ambas marcam em 6 de 10. É um time do Barça que sofre mais hoje em dia, mas também tem marcado mais gols, né? O Getafe não vence há 7 jogos, sofreu gol nos últimos 3 e teve o menos de 2,5 gols em 7 de 8. Então dá para perceber que o Barcelona puxa esse jogo para ser um pouco mais over, para ter mais gols, e o Getafe já puxa esse jogo para um cenário mais under. Porém, no confronto direto, nos últimos 4 de 5, o cenário foi sim mais under. Tá? Então o que você pode esperar por aqui? Muito provavelmente um domínio do Barcelona do Hans Flick, o Getafe tentando se defender e tentando pontuar. Isso é bom para você que é um trader? Sim, dá para você buscar uma estabilidade do preço. Ótimo. Isso é bom para você que é um punter? Também, se o Getafe conseguir tomar um gol cedo, você pode buscar uma goleada do Barça ou quem sabe um handicap asiático aqui com o Barcelona vencendo por alguns gols de vantagem. Também pode ser para você que busca uma cotação mais alta, afinal de contas, nos últimos 4 dos 5 confrontos entre eles, tivemos um under 2,5. Isso significa que o Getafe muito provavelmente consegue segurar o Barcelona por mais tempo, ou pode tentar fazer isso, né? E aí você pode tentar buscar uma cotação mais elevada, tá? Para mim, é um jogo com uma tendência também para gols, principalmente se o Barcelona abrir o placar mais cedo. Destaque para o Lewandowski, né, que tá voando nessa temporada. Depois, nós vamos para os jogos das 19 horas. Aí nós temos o nosso querido Brasileirão, né? O Bragantino pega o Internacional embalado. Olha só, eu tô falando do Internacional já tem um tempo, hein? O Internacional do Roger Machado, ele pode até vir a brigar por título. Será que eu estou exagerando? O Inter nesse momento tem 41 pontos com 25 jogos. Ele ainda tem a possibilidade de chegar aqui a 47 pontos com 27 jogos. Seriam 9 pontos de distância para o Botafogo. Eu sei, talvez eu esteja puxando muita corda em relação a título, né? Mas que ele pode brigar pelo G4 e deve brigar, muito provavelmente. A gente sabe que o Inter agora só está focando no Brasileiro, foi eliminado da Sul-Americana e da Copa do Brasil, e é um time com um excelente elenco. E bem treinado. Saiu atrás contra o São Paulo, fora de casa, virou o jogo. Vem numa sequência muito boa de vitória. Sinceramente, eu tenho respeitado muito esse time do Internacional. E o mercado já colocou o Inter como um ligeiro favorito. Para mim é um jogo para correção de preço, mas vamos abrir um pouquinho mais o leque aqui, porque a gente tem que falar um pouco também do Bragantino, né? Olha só no nosso PDF de apoio como chega o Bragantino. O Bragantino vem de uma vitória e um empate dentro de casa, venceu o Bahia e empatou com o Grêmio. Não são resultados tão bons, mas se você puxar uma fase de um Bragantino fora de casa que é horrorosa, somado a isso uma eliminação da Sul-Americana e uma eliminação também na Copa do Brasil, você já começa a entender que o Bragantino também tem que focar no Brasileiro.
talvez ele tenha começado a ligar essa chavinha, né? O problema é que o Internacional também está muito embalado. Então, a situação aqui vai ficar bem crítica, né? O Inter, ele sai na frente em 50% dos jogos fora de casa, mas o Bragantino sai mais na frente, em 67%. O Bragantino, ele falha muito menos em marcar em casa do que o Internacional fora. O Bragantino chega a 1,5 de média de gols marcados em casa. Porém, a média de gols sofridos também ultrapassa um gol por jogo. Já o Internacional não consegue chegar, pelo menos tinha uma dificuldade muito grande de marcar gol fora. Contra o São Paulo já não apresentou isso, já conseguiu marcar 3, né? Mas a média do Inter continua sendo abaixo do que um gol por jogo. A defesa é boa, mas o ataque precisa melhorar e tem tudo para melhorar. O Bragantino é um time muito traiçoeiro no contra-ataque. Ele precisa de uma finalização a menos no gol para conseguir marcar, né? Então é um time que às vezes não vai estar num momento tão bom, que não vai ter tanto a bola, mas vai ser perigoso. O primeiro tempo do Bragantino é muito mais agressivo, com mais vitórias, menos derrotas, quase o triplo de gols marcados, porém com o dobro de gols sofridos. Então é um primeiro tempo que chama mais o gol, tá? Um primeiro tempo mais over. No segundo tempo é mais parelho. Então, se você gosta do mercado de gols, mercado de HT, principalmente de gols, pode ser sim interessante. Outra coisa é que o Bragantino é muito bom na bola aérea. Outra anotação que eu fiz aqui é que o Bragantino sofreu gol nos últimos 14 jogos consecutivos, teve o over 2,5 em 7 dos últimos 8 e o ambas marcam em 8 de 10. Também é uma equipe que sofre primeiro com muita frequência. Tá? O Inter venceu as últimas 4 e teve o mais de 2,5 em 6 de 7. Me parece um jogo sim com uma pegada para gols, viu? E um ambas marcam também. Quanto é que tá a cotação do ambas? 1,95, gosto. E o 2,5 a 2,20 também gosto. Acho que é uma boa cotação. Apesar de que, nas últimas vezes, teve o under 2,5 em 6 das últimas 6, e o mercado provavelmente está levando isso em consideração, o momento, e futebol é muito momento, indica um Bragantino frágil defensivamente e um Inter numa crescente ofensiva. Mas um Bragantino que tem também marcado bastante gol. Então, eu gosto de pensar assim nesse cenário de pelo menos 3 gols. Se o 2,5 tá bom, o over 1,5 também tá, viu? Então, se você quer um cenário um pouco mais seguro, pensar em 2 gols com uma cotação mais elevada durante o live, também me parece bem interessante. Grêmio e Criciúma. Eu, sinceramente, não gostei nada do que eu vi do jogo do Grêmio contra o time do Flamengo. O time jovem do Flamengo, né? O Tite levou uma molecada para jogar lá em Porto Alegre, o Grêmio venceu, mas sinceramente não convenceu. O Flamengo até jogou bem. Então, muito cuidado com essa cotação aqui de 1,65, tá? Para mim é um favorito que ele pode se complicar, mas eu sei que o Criciúma não tá numa boa fase. Se a gente pegar aqui o Criciúma nos últimos jogos, olha só, o Criciúma não vence há 3 partidas, mas o Grêmio sofreu gol nas últimas 5, né? Se a gente pegar os últimos jogos do Grêmio aqui dentro de casa, ó, 3-2 contra o Flamengo, aí derrota pro Galo por 3-2, 2-0 contra o Bahia, perdeu pro Corinthians por 3-1 na Copa do Brasil e venceu o Fluminense. Você vê que ele tomou gol de todo mundo aqui nos últimos jogos. Então, não é que é o favorito que pode se complicar que não vai vencer, mas o Criciúma pode acabar marcando. A gente pode ter uma situação de ambas aqui pagando 2, não acho uma odd ruim, né? Podemos ter também o Grêmio com uma dificuldade de poder marcar um gol, então não é que é um favorito que pode se complicar que não vai vencer, mas eu te aconselho pensar numa cotação um pouco mais elevada. Eu prefiro pensar numa correção de preço do que olhar para alguma coisa a favor do Grêmio. A não ser que algo muito diferente aconteça. O Grêmio não jogou bem contra o Flamengo e o Criciúma, por mais que esteja em uma fase, pode ser um calo aqui no sapato do Grêmio, tá? A fase do Grêmio não é boa. O Grêmio tá aqui a poucos pontos da zona de rebaixamento, assim como o Criciúma. É um adversário direto, não dá para descartar isso. Tudo bem, venceu o Flamengo, 3 pontos no bolso, é o que importava. Sim, é verdade, mas precisa melhorar esse futebol se quiser evitar qualquer tipo de risco daqui para frente. Eu, particularmente, olharia para uma cotação mais elevada se fosse para trabalhar a favor do Grêmio, coisa que eu não pretendo fazer. Não pretendo trabalhar a favor do Grêmio porque ele não me passou confiança, tá? Na Libertadores, Atlético Mineiro e Fluminense. O primeiro jogo, ele abriu um pouco a margem para a gente pensar numa situação de um jogo mais aberto em Minas, só que não foi um cenário de desvantagem para o Galo tão alta. Então, o Atlético Mineiro ele não precisa entrar em campo já pensando em se expor desde o primeiro minuto. Ele precisa devolver a desvantagem para o Fluminense, mas ele não precisa fazer isso de maneira exagerada, não precisa fazer isso de maneira afoita, forçando o erro, tá? Então, é um Galo que pode jogar de uma maneira um pouco mais contida, de preferência não dando espaço para o Fluminense, tá? Isso pode tornar o jogo um pouco mais under, que é a minha preocupação. Por isso que eu prefiro não te indicar mercado de gols no início, tá? Para mim, essa cotação do Galo, ela é justa, porque o Fluminense já tá com uma vantagem interessante, 1-0 na Libertadores é uma boa vantagem.
Então provavelmente a gente vai ter aqui um Fluminense mais resguardado, principalmente depois da cobrança que foi essa derrota no último lance do jogo praticamente contra o Botafogo, né? O Fluminense vai ser cobrado de ter mais atenção. Então provavelmente a gente vai ver um Fluminense aqui mais contido, mais compacto, tentando da sua maneira tirar os espaços do Galo. Então, para mim, essa cotação do Galo, ela é justa, tá? É um jogo para mim de correção de preço. Eu não abraçaria, por mais que eu acredite que o Galo seja favorito, eu não abraçaria essa vitória do Galo, porque o Fluminense não precisa da vitória, mas ele pode jogar sim numa situação de contra-ataque, tá? Então, principalmente no final, né? Ali dos 60 minutos para frente, quando o Galo sentir que ou vai ou racha. E aí o Fluminense pode ter um pouco mais de presença no campo adversário buscando contra-ataque, tá? Então eu não vou te indicar aqui vitória do Galo. Qual que é o potencial de gols para esse jogo? O Atlético vencendo por 1-0 ou o jogo 0-0 não me agrada. Por quê? Porque 1-0 do Galo empata o confronto, o 0-0 faz com que o Galo tenha que se expor, mas não tanto. Agora, 1-0 para o Fluminense já deixaria o Galo, principalmente se for no início do jogo, tendo que sair muito mais e o Fluminense tendo mais tranquilidade para contra-atacar. Aí sim. Fora isso, prefiro trabalhar ao vivo, tá? Nas informações, o Atlético Mineiro vem de uma vitória dentro de casa. Talvez até, não vou nem dizer surpreendente, né? Porque o Bragantino tá numa draga do caceta, mas pelo fato do Atlético provavelmente estar focado no Fluminense, ninguém esperava que o Atlético viria para golear o Bragantino. E venceu. Saiu na frente em 62% dos jogos, falha pouco em marcar, que é o que precisa, né? O Atlético marcar gol. Só que tem que tomar cuidado, tem sofrido com frequência, tá? O Fluminense não é uma equipe que sai pouco na frente, ele até surpreende bem o adversário, mas é uma equipe que também sofre gol com frequência, né? Tem a mesma média de gols sofridos do Galo. E vem num momento, teoricamente, de balanço, né? Em relação a vitórias e derrotas ali nos últimos 8 jogos. O time do Galo é traiçoeiro no contra-ataque, mas muito provavelmente só vai vir a ter o contra-ataque se ele conseguir virar o jogo, né? Se ele conseguir fazer 2-0 para que o Fluminense tenha que sair para o jogo. Então, o Fluminense não é uma equipe tão forte assim no contra-ataque, não é uma equipe que tem bom aproveitamento nas finalizações, mas tudo depende do nível de exposição do Galo. Tanto o primeiro tempo quanto o segundo tempo são bem parelhos entre eles, né? Talvez o Galo tenha uma leve superioridade aqui ofensiva no primeiro tempo e o Fluminense tem uma grande deficiência defensiva no segundo tempo, mas é tudo muito parelho mesmo e o fato do Galo ser favorito está muito ligado ao fator casa, tá? Eu acho que é um jogo pra gente pensar no ao vivo. Tem algumas informações que eu anotei aqui, deixa eu ver se dá pra complementar alguma coisa. O Galo, eu não anotei nada do Galo, mas do Fluminense, menos de 2,5 nas últimas 4 de 5. Ou seja, é um time que vem numa pegada mais under, mas foi o primeiro a marcar em 5 de 6. Podemos ter uma surpresa aí do Fluminense que pode deixar esse jogo com potencial para gols. No confronto direto, o Fluminense não perdeu nos últimos 3. O Galo sofreu gol nos últimos 3, então isso aqui é péssimo para o Atlético. E o under 2,5 de fato aconteceu em 5 de 6. Então é um jogo que tem um potencial de under. O 2,5 tá 1,65. Eu não vou indicar para vocês que eu não trabalho under, mas é um potencial. E o Galo tem sofrido gol com frequência contra o Fluminense. E isso é um problema. Se o Galo quiser passar, ele vai ter que tomar muito cuidado com isso, tá? São Paulo e Botafogo. Aqui é muito mais parelho, porque o primeiro jogo já foi um empate, né? Então, analisar esse jogo vai muito no contexto do ao vivo. Buscar alguma informação pré nesse jogo aqui que faça com que a gente crie um viés para um lado ou para o outro é muito mais complexo. Muito mais complexo. Talvez o fato do São Paulo, se a gente buscar aqui, ó, não perder para o Botafogo nos últimos 3, possa te enviesar. Só que o Botafogo também não perde para o São Paulo nos últimos 7. Teve menos de 2,5 no confronto direto em 5 de 7. É um jogo mais amarrado, né? Podendo até ter um empate de novo, levar esse jogo para pênalti. Eu não duvido nada de um empate de novo aqui, tá? Botafogo não perde há 8 jogos, teve under 2,5 em 4 de 5 e marcou primeiro em 6 de 8. O São Paulo com under 2,5 em 5 de 6. Então é um jogo com uma característica de correção de preço para trabalhar ao vivo. É um jogo que eu não vou indicar para nenhum de vocês se abraçar num lado ou no outro, até porque eu não tenho bola de cristal. É um jogo que eu não vou indicar gols, porque ele é amarrado. Nenhuma das duas equipes vai querer se expor tanto, a não ser que o jogo esteja desempatado. Com o jogo desempatado é outros 500, tá? Mas ainda assim, ó, o jogo começou 0-0, tendência under. Jogo 1-0 para um lado e para o outro. Depende muito do momento do gol. Pô, o gol foi cedo, tá? Até tem potencial, mas se o gol foi tarde, para que a equipe em vantagem vai se expor, né? Então, é um jogo com uma tendência até de under 2,5. Uma cotação de 1,48. Tá pior do que a do Galo, né? Poderia estar pagando um pouco mais, é claro, o mercado já sabe disso, tá colocando uma odd mais baixa. Não vou te indicar porque eu não trabalho under, mas tem potencial, tá? Tem potencial. Então, é um jogo pro ao vivo. Para você que é um punter, é um jogo difícil de se fazer.
tá? Vamos aos jogos complementares, assim, passando por cima do que eu comentei. Europa League, fique à vontade, né, para você escolher os times que você tem mais afinidade, que você já acompanha. Tenta só tomar um pouco de cuidado com a questão dos horários, tá? Copa Itália, 3 bons jogos, principalmente aqui Udinese, Salernitana e Genoa e Sampdoria, que são equipes que a gente tem mais conhecimento. Na Espanha, o Girona com o Vallecano também é um bom jogo. O Girona não começou bem na Champions, mas também não tá tão mal assim na La Liga, apesar de ter vindo de goleada contra o Barcelona. Eu achei que poderia começar muito pior, né? Tem a Sul-Americana, o jogo da volta entre Independiente e Lanús, primeiro jogo 0-0, então também é um jogo bem parelho, tá? E óbvio, tem o Arsenal contra o Bolton, aqui na Copa da Liga Inglesa, com o Arsenal uma cotação extremamente esmagada, muito provavelmente com um time aqui mais misto. Eu vou deixar outros jogos complementares listados aqui no link do Radar Esportivo. O espaço está aberto aí para vocês participarem junto comigo dessa discussão, desse nosso planejamento, para você me corrigir, complementar a informação. E eu vou deixar o link do Radar Esportivo aqui embaixo, com também o link do meu curso para você fazer aqui no YouTube ou no meu blog, e da minha parceira, a Betfair, para você aproveitar o bônus de boas-vindas. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.